Bom, pessoal, antes de continuar sobre essa questão de como ser cheio do Espírito Santo, é interessante a gente notar para uma coisa. Você observe que Paulo vai dizer, né, a partir do verso 18, que o crente deve encher do Espírito Santo. E ele vai ensinar. Presta atenção. Veja como existe uma divisão. Paulo vai continuar no capítulo 6, ensinando como ser cheio do Espírito Santo. Entendeu? Você vê que é totalmente fora do que o pessoal fala por aí. Entendeu? O capítulo 6 está nesse contexto do verso da questão de ser cheio do Espírito Santo. Então, observe. No capítulo 5, né, verso 18, Paulo vai falar sobre a vida em comunidade. Você vê que ele fala, né? Falar entre vós, sujeitar uns aos outros, né? Ali em comunidade. Entendeu? E no verso 21, como a gente leu, sujeitando-vos uns aos outros. Esse versículo 21 vai ser uma transição para a próxima argumentação de Paulo. Ora, se até o verso 21 ele falou de vida em comunidade, ele agora vai falar de relacionamento, outro tipo de relacionamento. Por exemplo, a partir do verso 22, ele vai falar da esposa, como uma esposa cheia do Espírito Santo. Né? Do verso 22, né? Do verso 22, a partir do verso 22, Paulo vai falar como uma esposa cheia do Espírito Santo. Entendeu? No verso 25, ele vai falar como é um marido cheio do Espírito Santo. Aqui já entra aqui na vida conjugal, relacionamento entre homem, mulher, esposa e marido. Se antes ele falou relacionamento entre os irmãos da igreja, da comunidade, ele agora, né, ele vai falar, ó, sujeitando uns aos outros. A sujeição da esposa para o seu marido e do marido para a sua esposa. No capítulo 6, ele vai falar sobre a questão de pais e filhos. Como é um pai cheio do Espírito Santo e como é um filho cheio do Espírito Santo. Aqui no capítulo 6, a partir do verso 1. No verso 5, ele vai falar do relacionamento entre escravos e patrão. Como seria um escravo naquela época cheio de Espírito Santo? Como seria um patrão cheio de Espírito Santo? Contextualizando hoje, escravo que é um trabalhador, né? E o patrão é o empresário, sei lá, entendeu? Então ela vai falar de relacionamento, esposa com seu marido, marido com a esposa, pai com seu filho, filho com seus pais, né? Senhor com seus escravos, escravo com seu senhor, entendeu?